Está começando mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre as ações de prevenção e proliferação do mosquito Aedes aegypti. E para isso a gente recebe aqui no programa hoje o médico André Anjos da Silva, que é geneticista, e também a bióloga da Vigilância em Saúde, Maria Mercedes Bendatti. Obrigada por vocês terem vindo hoje nesse assunto que está aí mundialmente sendo falado. Então, para começar, eu queria explicar, André, a tua presença, né? Médico geneticista é um médico que estuda doenças genéticas. Onde é que se insere a medicina genética nesses casos de doenças que têm relação com o mosquito? Isso mesmo, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. A genética está bem atuante agora nesse ponto das questões principalmente relacionado ao Aedes. A nossa entrada como classe médica foi especialmente através dessa questão da microcefalia, né, que está tão falada, que a gente vai conversar um pouquinho depois, mas através disso a gente conseguiu então atingir também a questão de prevenção, de diagnóstico, de análise e de acompanhamento dessas questões infectológicas. Bom, Maria Mercedes, da mesma maneira, pergunto para ti também. Tu és bióloga da Vigilância em Saúde, que pertence à Secretaria Municipal de Saúde. Como que vocês estão inseridos nessa questão dessas várias doenças transmitidas pelo Aedes aegypti? Bom, nós trabalhamos realmente nessa questão de monitoramento e vigilância no caso do mosquito, que ele é vetor de alguns vírus, né? Até recentemente nós trabalhávamos apenas com a questão do vírus da dengue. No ano de 2014 nós tivemos no Brasil a introdução do vírus chikungunya, que então também trouxe, né, essa doença com uma outra característica, e então em 2015 foi a introdução do Zika vírus, e a questão que nos preocupa sempre é que estamos lidando com o mesmo mosquito, né, que tem uma característica muito eficiente de sobrevivência nos ambientes urbanos. Então a possibilidade de ele estar transmitindo, né, outros vírus é sempre a nossa preocupação, porque a vigilância faz essa ação, né, de antecipar, de acompanhar a entrada principalmente dessas novas doenças. Então, nosso trabalho em Porto Alegre é basicamente, através do monitoramento do mosquito, a gente conseguir estar entendendo como é que são as situações de maiores riscos em áreas da cidade ou em momentos do ano. Bom, vamos começar então falando do mosquito mesmo, assim. Por que o Aedes é tão perigoso e da onde que vem esses vírus, assim, como é que o mosquito vira portador disso? Na verdade, né, assim, é uma situação muito interessante do ponto de vista biológico, né, porque as espécies elas evoluem com a existência. Então, esse mosquito ele era, assim, num período, um mosquito silvestre, né, estava em ambientes silvestres naturais, e esses vírus eles também existiam nesses ambientes, e o mosquito não é afetado, por exemplo, pela presença dos vírus. No entanto, conforme o ser humano vai entrando nesses ambientes e vai se tornando, então, próximo do mosquito, ele se torna também suscetível a essas doenças transmitidas pelos vírus. Então, essa é, vamos dizer assim, a explicação de por que nós temos vírus chegando. Na verdade, são esses vírus que já existem, mas que eles se tornam próximos do ser humano, e a partir daí, então, nós temos o contato com esses vírus e desenvolvemos doenças relacionadas. Em especial no caso do Aedes aegypti, né, nós temos o registro já de presença desse mosquito nas Américas há 200 anos pelo menos. Foi introduzido, ele é de origem do continente africano, e ele se adaptou a convívio, vamos dizer assim, com os seres humanos, no sentido em que nós, enquanto espécie, fornecemos condições para o seu desenvolvimento, seja na parte de disponibilizar locais para onde ele possa fazer a sua postura, né, o seu desenvolvimento, e assim como também é uma espécie que é muito próxima do ser humano, porque ela tem essa afinidade, necessita do sangue humano para fazer a maturação dos seus ovos. Então é um circuito, né, uma relação muito próxima, e isso também explica a nossa dificuldade de conseguir fazer o controle adequado dessa espécie.
né? Como a gente comenta assim, o ambiente urbano é muito bom, não só para pessoas, mas para outras espécies de animais. Então, tem mosquito, rato, barata, pombos, né? Então, é uma condição que fornece alimentação, abrigo e a condição para a reprodução desses mosquitos. E é verdade que os ovos, eles podem ficar até 1 ano à espera da água que vai fazer Exatamente. com que esse... Então, assim, essa espécie, ela tem essa característica. E quando a gente fala mosquito, a gente normalmente se lembra o quê? Do mosquito adulto voando. Mas essa espécie, ela tem uma fase de vida aquática muito clara, né? Que a não ser que a pessoa seja bióloga, ela não vai ficar procurando nem ovo nem larva de mosquito, né? Mas é isso que acontece. Na fase aquática, o mosquito tem um ovo que ele tem essa capacidade de ser... A fêmea, ela coloca o ovo num ambiente seco, então na parede, normalmente dos recipientes, aderido ao recipiente, e esse ovo ele pode permanecer vários dias, né, até 500 dias, é o que mais ou menos a gente vê na literatura, nesse ambiente seco, esperando a condição adequada de ter água para que ele possa continuar o seu desenvolvimento nas formas de larva e pupa. Isso explica porque essa espécie consegue também ser transportada tão facilmente para outros lugares. Então, se tu tem um vaso com os ovos aderidos, tu pode carregar de uma ponta a outra, por exemplo, de um país, de um continente, né, levando esses ovos. E isso justifica a extensão da expansão geográfica do mosquito. Ao mesmo tempo, né, como ele utiliza recipientes com pequena quantidade de água, ambientes normalmente que a gente diz artificiais, então não é lá no lago, não é na lagoinha, não é nesses locais que tem bordas de terra, né? É em ambientes artificiais construídos pelo ser humano, então é o plástico, ou a garrafa, ou é a lata, ou é um material de concreto, de cimento, né? Esses são os locais que a fêmea usa para colocar os seus ovos. Então, isso está muito próximo do ser humano. Nas últimas décadas que a gente teve um aumento dos materiais assim, de consumo descartáveis, né? Isso facilitou enormemente para o mosquito, porque criamos espaços para que ele pudesse se desenvolver. E é por isso também que a questão do controle do mosquito, ela envolve um aspecto mais amplo que não é só o setor saúde, porque envolve a questão do saneamento, né? Então a infraestrutura, o recolhimento dos resíduos sólidos, o abastecimento de água adequado. Então tudo isso faz com que a gente possa explicar a expansão do mosquito e das doenças então trazidas por ele, por exemplo, no nosso país. Bom, André, e aí, para explicar mais o teu trabalho, né, uma das tuas atuações é no serviço de... O CIAT. Isso. Serviço, de me ajuda. Informações sobre agentes teratogênicos. Bom, o que são agentes teratogênicos? Como é que se introduz e como é que se relaciona aí as doenças trazidas pelo mosquito, principalmente então a relação do Zika, que é a mais nova, né, com os agentes teratogênicos? Qual é a relação? Perfeito. Bom, agentes teratogênicos, a gente dá esse nome científico para qualquer substância ou qualquer infecção ou qualquer atuação que, quando a mulher está grávida, possa causar alguma malformação para esse bebê que está em desenvolvimento. Isso é um agente teratogênico. A gente tem agentes teratogênicos bem conhecidos, como alguns remédios, né, já algumas infecções que já vêm conhecidas de longa data, e nisso então a gente insere bastante essa questão que a gente está conversando hoje, né? Então infecções que a mulher possa contrair enquanto está gestando pode ter o potencial de causar alguma malformação ou alguma alteração nesse bebê que está em desenvolvimento no útero materno, né? Então, nisso a gente atua. Então, o CIAT, que é o Serviço de Informações sobre Agentes Teratogênicos, funciona no Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mas é um serviço prestado por médicos geneticistas, obstetras e mesmo estudantes, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a gente consegue então prestar esse serviço tanto para pacientes que tenham dúvidas, né, a respeito de alguma questão na sua gestação ou na lactação, né, o período que a mulher está amamentando, ou quando ela está planejando gestação, e é um serviço que também é para os profissionais da área da saúde. Aí o Zika, né, foi identificado pela primeira vez no Brasil no ano passado, em abril de 2015. Mas assim, isso foi no Brasil. Para a medicina, é algo recente a existência do Zika vírus ou há muito tempo já se falava nisso?
Não, o Zika vírus, ele foi há pouco tempo reconhecido, dentre essas doenças, né, transmitidas pelo Aedes, é a mais nova, digamos assim, a que por último, agora mais recentemente, foi reconhecida. Já se tem bem estabelecido a questão de sinais e sintomas que o Zika vírus pode causar no ser humano, né, independente de ser homem, mulher, ou independente da idade, isso já está relativamente bem conhecido. O que é uma novidade, digamos assim, em termos de saúde pública, é essa relação teratogênica, né? Então, esse potencial do Zika vírus poder causar malformações no feto ou mesmo alterações para esse bebê que está em desenvolvimento quando o Zika vírus atinge a mãe, né, ou a gestante. Então, isso é de muito pouco tempo, de alguns meses para cá, que a gente está conhecendo e reconhecendo, e ainda estamos nesse processo, né, de entender algumas coisas relacionadas a essa teratogênese. Essa relação entre Zika e microcefalia foi descoberta a partir do grande aumento de casos de microcefalia e as mulheres, as mães no caso, estavam infectadas com o Zika, foi a partir daí que se descobriu? Sem dúvida. O ponto inicial de toda esse quadro foi a questão da microcefalia, né? Se observou no último trimestre do ano passado, principalmente em alguns estados do Nordeste do país, esse aumento, né, dos casos de microcefalia. Então, a partir disso, né, o que é a microcefalia? É aquela medida do perímetro cefálico, é o tamanho da cabeça do bebê, que quando medida ao nascimento estava abaixo de um valor tal que é esperado ao nascimento. Então, se percebeu que os casos de microcefalia estavam aumentando, ao mesmo tempo que se percebeu que as mulheres estavam, ou tinham essa história de, durante a gravidez, uma doença, né, que era compatível com sinais e sintomas dessas doenças transmitidas pelo Aedes. Né? Então, muitas vezes nem tem como determinar exatamente se o que a mulher ou a pessoa teve era exatamente Zika ou chikungunya ou a própria dengue, que já é mais conhecida. Então, essa correlação foi feita entre aumentos de casos de microcefalia com exposições, né, ou doenças virais que essas gestantes apresentavam. Com isso se começou essa ideia de correlação. Isso foi, a princípio, confirmado, né, no final do ano passado, principalmente através de restos de material fetal, né, de um bebê que acabou, né, sendo um óbito fetal. E nesse bebê foi identificado em tecidos fetais o vírus da Zika. Né, e esse bebê tinha malformação cerebral, microcefalia, isso foi a causa do óbito. Como que se identifica a relação, assim, porque nem toda microcefalia provém também do Zika, né? Como que se dá esse diagnóstico, assim, e ainda é difícil, porque se fala muito, assim, a possível relação, a provável relação. Então, de fato, assim, pelo que vocês têm estudado lá, vocês acreditam que esses casos de microcefalia, esse aumento, tem sim relação com o Zika, com o aumento da circulação do vírus? Perfeito, muito interessante essa tua pergunta, é uma questão que a gente, como médico e, enfim, todos os profissionais da saúde estão na tentativa de responder e de estabelecer com o maior cuidado possível essa correlação. Um ponto bem interessante que tu falaste foi essa questão das causas da microcefalia. Né? A microcefalia, ela não é a doença, a microcefalia, ela é o sinal que a gente encontra e que pode ser devido a diversas causas, né? Tem causas infecciosas, mas existem causas genéticas, outras causas possíveis de microcefalia. Né? No momento que a gente tem um bebê notificado como microcéfalo, com perímetro cefálico menor, a gente precisa ir atrás das causas possíveis dessa microcefalia. Existem diversas delas, por isso é tão importante uma investigação cuidadosa, o acompanhamento com o médico, não só obstetra desde a época da gestação, mas também pediatra após o nascimento dessa criança e, claro, o médico geneticista que justamente atua nesses diagnósticos diferenciais de outras causas de microcefalia. Quando a gente vê uma história de recém-nascido com microcefalia e durante a gestação tem essa história de uma infecção materna com as características, com sinais e sintomas próprios dessas doenças transmitidas por Aedes, a gente tenta então fazer essa correlação clínica e laboratorial. A parte clínica é isso tudo que a gente avalia, tanto da gestante quanto do recém-nascido, e a parte laboratorial são os exames que a gente faz em sangue materno ou mesmo em sangue da criança, tentando ver, né, as sorologias, então esses exames específicos para determinadas doenças, e mesmo agora tentando ver, né, nisso que está crescendo agora, tentando ver a existência da circulação do material genético do vírus, né, ou no recém-nascido ou na gestante. Nisso a gente vai tentando correlacionar as coisas.
Bom, Mercedes, e aí também na área da biologia, a gente vê que, eu não sei se aumentou assim o relato de casos de doenças que são trazidas pelo mosquito, mas a gente tem ouvido falar mais, talvez pelo aumento da informação também. Então isso que eu queria te perguntar, assim, de fato, tem aumentado assim o número de doenças e até pela própria circulação do mosquito, ou assim é algo que a gente só tem mais informação a respeito nos dias de hoje? Bom, eu acho que realmente nós temos uma situação diferenciada em termos de aumento da circulação desses vírus. Em parte, a gente atribui isso ao aumento da mobilidade das pessoas. Então, hoje tu pega um avião na Ásia e em 24 horas, em 15 horas, tu já está em outro continente. Então, isso facilitou, então, vamos dizer assim, o movimento desses vírus, porque aí está também um aspecto interessante. Quem vem com o vírus são as pessoas que viajam. Então, a pessoa, quando ela está com uma doença, né, no caso dengue, chikungunya ou zika, a pessoa com os sintomas, que a gente está no período de viremia, se ela está se deslocando e chega em outro local, se tiver o mosquito Aedes aegypti, aí também a informação sobre a presença do mosquito em vários locais, que a gente já tem, e não só o Aedes aegypti, mas uma espécie que é, vamos dizer, prima, né, próxima, que é o Aedes albopictus, que está em outros continentes. Então, na Europa nós temos mais Aedes albopictus, na Ásia também. Então, o que a gente vê? Que se chega nesse local uma pessoa que está em viremia, o mosquito local picar essa pessoa, o mosquito se torna infectado para aquele vírus. Então, é dessa forma que a gente explica como nós temos tido esse aumento também e a chegada desses novos vírus, chikungunya e zika especificamente, né, aqui na América do Sul e no Brasil especialmente. Então, o que a gente sempre trabalha, e aí o caso específico, por exemplo, da nossa cidade aqui em Porto Alegre, nós sabemos que nós temos condições para ter transmissão viral para essas doenças, porque nós temos o mosquito, sabemos a infestação dele, então nós acompanhamos através de armadilhas para o mosquito adulto a quantidade, podemos ver se está aumentando a infestação, e nós só não temos a transmissão viral de forma contínua, como existem, por exemplo, em outras cidades do Brasil. Então, as nossas doenças vão chegar com alguma pessoa que chega doente. Por isso, a notificação, que é um instrumento, né, de vigilância epidemiológica, é fundamental. Então, se uma pessoa chega com sintomas dessa doença, ela veio de outro local, né, vai para um atendimento médico, o profissional da saúde tem que notificar a vigilância epidemiológica essa informação. Isso vai nos ajudar. Eu sou da área do controle vetorial, né, então vai ajudar a entender em que locais nós vamos ter maior risco para aquela doença. E a gente trabalha muito com mapa, a gente tem que enxergar aquilo no espaço e no tempo, né? Saber em que momento aquela pessoa chegou com o vírus, em que área da cidade, porque aí nós vamos acompanhar se tem outras notificações naquele local para poder identificar com maior rapidez possível a condição, né, se está havendo uma transmissão local. Isso é muito importante porque nós temos, assim, nossa cidade, uma situação epidemiológica que é diferente do restante do país, onde, né, os casos de dengue já são normais, então tem essa circulação já meio, né, estabelecida, para que a gente consiga ter um controle. E por isso também a gente tem esse serviço com as armadilhas, são mais de cerca de 800 armadilhas para mosquito adulto em 27 bairros da cidade, que nos permitem também, ao capturar o mosquito, identificar se esse mosquito está tendo a presença do vírus. Então é uma forma de a gente identificar a circulação viral no mosquito antes de termos casos humanos. Tá? Então isso é muito importante para um alerta, né? E é a maneira que a gente entende que otimiza o recurso e a informação para que as pessoas possam estar alertas também. Desde sempre a Prefeitura e a Secretaria de Vigilância têm investido nisso, assim, nessas armadilhas, desde sempre, desde que começou a se falar no mosquito, assim. Até porque isso é uma tecnologia nova, né? Nós temos monitorado o mosquito, a presença, a chegada desse mosquito, o Aedes aegypti, em Porto Alegre desde 89, identificamos a presença dele na cidade em 2001, né? Em 2010 nós tivemos os primeiros 5 casos autóctones, quer dizer, contraídos aqui no próprio município de dengue, né?
E em 2012, nós então investimos nessa nova tecnologia, que é uma maneira de ter uma informação atualizada semanalmente. Inclusive, hoje nós publicamos esse mapa com as armadilhas que dá a infestação desses locais num site específico. Vou fazer essa divulgação também, porque é para uso, né, das pessoas, que é o site www.ondestaoaedes.com.br, que ali, então, esse mapa, a pessoa pode visualizar a situação de infestação na cidade. Dessa forma, nós conseguimos, desde 2012, manter essa informação. Os agentes que trabalham na cidade fazendo o monitoramento das armadilhas e fazendo as visitas domiciliares, eles usam telefones celulares, enviam a informação de cada visita a uma armadilha ou alguma casa na hora. Então a gente tem essa informação super atualizada. Então isso são aspectos de uso da tecnologia que a gente entende que é uma forma inteligente de a gente otimizar essa informação. Como que funciona a armadilha? A armadilha é uma armadilha de mais ou menos 30 centímetros de altura, é feita em plástico escuro, preto. Ela dentro contém uma faixa, um cartão adesivo. Ela tem preenchimento com água e tem uma substância atraente com um cheirinho de capim. Então, essa armadilha, ela é como um funil, ela atrai a fêmea para colocar a sua postura, porque ela vai sentir que tem água e vai ser atraída para aquele ambiente que é escuro e protegido, como os locais que ela gosta. Só que quando ela for pousar para colocar o ovo, ela vai ficar aderida nesse cartão. Esse cartão, então, uma vez por semana, o agente de endemias vai olhar, vai verificar os mosquitos que estão ali. Visualmente, o agente é treinado para identificar se é da espécie Aedes aegypti, vai identificar se é fêmea ou macho e vai coletar esse mosquito para poder depois levar para análise de identificação viral. Então, é realmente assim, uma forma muito interessante de a gente trazer a informação sobre a infestação, porque aí a gente tem armadilhas que em certos períodos tem 15 mosquitos. Então é mais do que uma que tem nenhum, ou que tem um mosquito. Então a gente consegue dimensionar nas áreas da cidade quais são os locais críticos. E além disso, essa oportunidade de fazer um monitoramento da circulação viral. E nós, acho que a partir do próximo mês, esse mês de fevereiro, já estaremos identificando também chikungunya e zika no mosquito, além do vírus da dengue. Antes de terminar o primeiro bloco, André, falando de dengue, chikungunya e zika vírus, que são as principais, né? Quais são os sintomas que a pessoa pode identificar e ter possivelmente alguma dessas doenças ou vírus? Elas são doenças virais, 3 doenças virais com sintomas clínicos muito semelhantes, né? Elas basicamente causam febre, né? Como se fosse um quadro gripal mais forte, digamos assim. Também pode causar manchas vermelhas pelo corpo, é o que a gente chama do exantema, né? Então isso é algo bem conhecido, assim. Em alguns desses vírus, principalmente no Zika vírus, esse exantema, essa mancha vermelha, ela coça bastante. Ele pode dar muita mialgia, que são dores musculares por todo o corpo, e também o que a gente chama de artralgia, que são as dores nas articulações, né? E aí a chikungunya tem um padrão de dar dores nas articulações bem importantes, assim, um pouco mais, né, debilitantes do que as outras. Então esse é um quadro clínico mais geral, assim. Claro, tem outros sintomas possíveis, dores de cabeça, sintomas tipo conjuntivite, que é o olho bem vermelho, isso também algumas delas podem causar. Então basicamente esses sintomas comuns entre todas elas. Bom, a gente está terminando o primeiro bloco falando aqui sobre tudo que relaciona o mosquito Aedes aegypti, doenças, sintomas, prevenção, e a gente já volta então, fique por aí. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos.
O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Na Avenida 24 de Outubro, próximo ao Parque Moinhos de Vento, está a Estação de Tratamento de Água do DEMAI. O prédio histórico é um dos mais antigos e bonitos da capital. A obra arquitetônica, inspirada nos jardins do Palácio de Versalhes, começou a ser construída em 1904 pela Companhia Privada Hidráulica Guaibense. O prédio, construído em um terreno de 6 hectares, só foi inaugurado oficialmente em 1928 pelo prefeito Alberto Bins. O prédio histórico está aberto à visitação para quem quiser apreciar de perto a bela arquitetura do local. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e vamos continuar falando sobre as ações de prevenção, proliferação, doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti. Queria perguntar então para vocês sobre vacinas, que tem muito se falado então em vacinas que possam prevenir que a pessoa seja infectada pelos vírus, mas principalmente pelo Zika, no caso. Por que é tão difícil desenvolver uma vacina contra esse vírus? Não sei quem que gostaria de começar. Pode ir. Não, eu acho que nesse momento, né, o Zika, ele se tornou então um vírus, né, que está sendo muito estudado, mas a perspectiva de se ter uma vacina ainda vai demorar algum tempo, justamente porque todos esses ensaios que envolvem o desenvolvimento de um tipo de imunobiológico como uma vacina, eles requerem realmente um conhecimento maior sobre o próprio vírus, sobre a infecção, e isso é uma coisa muito recente. É importante a gente lembrar que, apesar do Zika vírus ele ter sido descoberto, né, na década de 50, na verdade foi assim, tivemos poucas situações registradas no mundo de casos de Zika. E somente quando chegou no Brasil, onde talvez assim tenha tido esse maior número de casos, que inclusive, né, essa é uma dificuldade, a gente não sabe o número de casos de pessoas contaminadas pelo Zika vírus, a gente só estima, né? Então é que se teve a oportunidade de ver um maior número de situações relacionadas, né, à infecção pelo vírus. Então é ainda uma situação que eu imagino muito incipiente ainda para desenvolver uma vacina, mesmo com todo o esforço internacional que possa ter, vai demorar alguns anos, né? Nós temos pouco conhecimento, poucas informações assim consistentes, eu acho, sobre o vírus, embora esteja havendo esse esforço maior, assim, tanto do governo federal e de instituições parceiras, da própria OMS, lançando um alerta, né, sobre o risco, mas nós devemos começar, eu vejo como de grande importância a questão de exames
diagnósticos laboratoriais, porque hoje uma gestante, por exemplo, que vai dizer, estou com suspeita de Zika vírus, a gente não tem exame na hora para dizer para a pessoa fazer, não é isso? Então, acho que a questão maior é se vamos trabalhar com essa parte de identificar os casos, e recentemente eles também se tornou uma necessidade de notificação, né, que antes não era uma doença que se dava essa importância. Até o ano passado, a tendência da parte dos gestores de saúde era considerar que o Zika vírus era um vírus mais simples, que não teria tanto efeito, né, crítico, não era como o vírus da dengue, que tinha um registro de óbitos, nem como chikungunya, com agravantes, né, na parte de articulações, de artralgias. Então ele foi muito deixado assim como algo que não teria tanta importância. Então, se perdeu um pouco, eu acho, de tempo nessa questão dos diagnósticos, né? A gente não tem, então, hoje uma estimativa, assim, um número real de casos. Bom, André, aqui no estado, o que vocês têm identificado de casos de microcefalia e que, sim, tem relação com o Zika vírus? Então, assim, a gente tem trabalhado aqui com essa questão da notificação da microcefalia, né? Hoje a microcefalia é de notificação compulsória, ou seja, obrigatória em todo o território nacional, né? E aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. A gente tem então a notificação no estado. A gente já tem atualmente cerca de 25 a 30 crianças notificadas, né, como microcefalia. Não só crianças, porque nessa notificação entra os recém-nascidos com microcefalia, mas também gestantes, né, que ainda estão grávidas e que já, através de ultrassonografia obstétrica, se consegue ver que esse perímetro cefálico do bebê em formação está menor do que o que deveria. Então isso já entra também como notificação. Então a gente tem em torno entre 25 e 30 atualmente notificações. Dessas a gente está avaliando, o plano é que a gente consiga avaliar todas essas crianças após o nascimento no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, através do CIAT, né? Então os médicos geneticistas estão atuando nessa parte, até mesmo para aquilo que a gente falou no início do programa da questão dos diagnósticos diferenciais, né, dessa condição, dessa microcefalia. Com isso, a partir das análises que a gente já fez até agora, a gente tem um único caso considerado, né, do Rio Grande do Sul, considerado como, assim, provavelmente relacionado ao Zika, né? É um caso que não é original de Porto Alegre, né? Então é uma pessoa que tem história de ter viajado ao nordeste do país e que retornou, né? Estava gestante nesse período e a criança apresentou microcefalia. Em termos de Brasil, já tem 270 casos de microcefalia, outros 3.500 mais ou menos estão sendo investigados, mas ainda não tem esse número da comprovação da relação do Zika com a microcefalia. Mas também outros países e até em outros continentes já relataram que tem pessoas infectadas com o vírus. Vocês acham, e até a Organização Mundial da Saúde decretou emergência mundial, né, em relação ao Zika vírus. Vocês acham que é para isso mesmo, que é algo que vai se tornar uma epidemia mundial ou não? Bom, eu acho que a questão é o seguinte, são coisas bem diferentes, assim, né, só pra gente não misturar, claro. Uma coisa é a notificação dos casos suspeitos do Zika vírus, por exemplo, né, isso pode, né, ser notificado em qualquer pessoa. Então, como eu falei também no início, né, homens, mulheres, independente da idade, então isso é uma questão super importante. E claro, essa notificação é de fundamental importância, principalmente para a gente conhecer perfil epidemiológico, o perfil clínico dessas condições, para até a gente poder pensar futuramente em tratamentos, vacina, prevenção específico. Isso é uma coisa. A microcefalia é outra, né? A microcefalia é um outro tipo de notificação, daí quando a gente pensa nessas gestantes que, né, contraem o vírus, a doença e podem, então, causar algum tipo de alteração na formação do bebê. Então, o que a OMS fez, a Organização Mundial da Saúde fez, foi decretar, né, esse alerta epidemiológico, que eu acho que é de fundamental importância, justamente pelo que o nome diz, para que a gente fique atento, fique alerto a essa possibilidade de que isso, né, gere uma epidemia propriamente dita, né, para essa questão da vigilância epidemiológica e da vigilância dos casos. Então, eu acho que nesse ponto é de fundamental importância. Acho que me parece um ato bastante correto nesse sentido, né? Sem alarmismos, sem assustar
a população, ou, por exemplo, as gestantes, que é um grupo que está tão vulnerável atualmente, mas que a gente fique atento e consiga dar os devidos acompanhamentos, né, nessas condições. Mercedes, o que tu acha? Não, realmente a questão do alerta epidemiológico, ela é fundamental, né? Então, todos os países que têm reportado casos, a maioria deles se relaciona a casos importados, como a gente chama, quer dizer, viajantes que ao retornarem de áreas onde se tem reconhecida a circulação, e aqui nas Américas é realmente uma área onde nós estamos tendo maior número de casos. Então, assim, é importante que ao retornarem, notifiquem no seu país de origem. Por quê? Porque, como eu falei, se não tem o Aedes aegypti, pode ter o Aedes albopictus. Essa espécie também pode ser, se chegar na pessoa, né, picar aquela pessoa que está com vírus, pode se tornar um mosquito transmissor da doença. Então, realmente, essa vinculação que a gente tem que ter para entender como é que a doença se propaga, né? Como é que são os cuidados, e aí a parte fundamental de cada um de nós enquanto cidadão, né, ter essa consciência, entender a importância dessa notificação, ajuda nas vigilâncias epidemiológicas, né, para a gente entender realmente os casos e como é que eles estão acontecendo. Eu queria agora entrar um pouquinho mais nesse assunto de responsabilidades de governos em relação a isso. Como que vocês enxergam que seja o papel do Estado, falando de município, governo do Estado e União, porque a gente fala de um mosquito, que é algo que é muito difícil de controlar. Mas, assim, alguma coisa já devia ter sido feita antes, porque hoje já é um problema de saúde pública, né? Uhum. Como que vocês enxergam isso, assim, a responsabilidade dos governantes perante essa epidemia hoje? Eu gosto sempre de pensar assim, em termos históricos. Primeiro, a gente entender como é que se desenvolveu essa estratégia, né, de combate ao mosquito. Tá? Então, assim, o mosquito Aedes aegypti ele já teve presente, né, assim, foi introduzido há muitos anos no país, nas Américas, e aconteceram ao longo do tempo diversas, vamos dizer assim, abordagens para controle. E isso tem a ver com a época em que elas aconteceram. Então, desde, né, os controles que eram com brigadas de pessoas, meio num esquema quase militar, que entrava nas casas, aplicava um produto químico, que hoje em dia até é um inseticida que não se usa mais pelos riscos que tem à saúde, né, e ao ambiente. Então, assim, é uma maneira centralizada de fazer um controle e que funcionou dentro de um contexto de Brasil, por exemplo, que era de poucas cidades, né, poucos centros urbanos, onde se podia ter um controle mais direto, onde a participação da população não era exercida, né? Então, esse é um modelo que começou, mas que infelizmente ele se continuou, tá? Porque hoje a gente pensa isso, quando é que o governo vai fazer alguma coisa, né? Quando a gente está comentando aqui, ó, que a proliferação do mosquito e a presença dele está associada a fatores que vão, como a gente diz, fatores macroestruturais da vida, né, urbana atual brasileira, seja os fatores de consumo nosso, de estar utilizando materiais que têm que ser colocados como resíduos, e às vezes a gente não tem coleta de resíduo adequado, então a parte de infraestrutura urbana. O aumento enorme que houve, vamos dizer assim, o perfil da sociedade brasileira da década de 80 antes de 80 e depois, quando passamos a ter quase assim, 79%, 80% da população em ambientes urbanos, então as cidades cresceram, muitas vezes sem infraestrutura adequada de abastecimento de água, ou com intermitência do abastecimento de água, que obrigava as pessoas a armazenarem, né, recipientes. Então, tudo isso é um contexto. Além do mais, essa ideia, então, de que, não, os níveis de gestão municipal, estadual e federal, eles devem fazer o controle, usando o quê? Um produto químico. Tá? Então, isso também criou no imaginário das pessoas essa dependência. Né? Então, hoje, né, todo o nosso trabalho é, de certa forma, em desconstruir isso e mostrar. Nós temos responsabilidades individuais no consumo que a gente tem, na maneira como a gente coloca os nossos resíduos, na forma como nós lidamos com o nosso espaço dentro de casa. E aqui a casa é tanto o nosso pátio como a nossa parte interna, né? Então, por quê? Porque no pátio é quando normalmente a fêmea vai colocar os ovos. Ela vai buscar um recipiente que esteja ali exposto, que acumule água da chuva, ou no qual a gente gentilmente regue, né? Porque hoje os nossos pratinhos de planta são um ponto importante.
Então, a fêmea vai colocar os ovos ali. Só que os filhotes, né, as larvas, o mosquito jovem, quando ele eclode, ele vai entrar para dentro da casa procurando as pessoas, porque ele vai precisar, né, também fazer a fêmea vai procurar sangue humano para fazer a maturação dos seus ovos e continuar nesse ciclo biológico. Então, penso que neste momento, a nossa grande desafio é isso, entender o que são as ações do poder público que envolvem a infraestrutura nas cidades, a cobrança dos serviços públicos nessa área que é da competência do poder público e o entendimento do papel da cidadania naquilo que é de responsabilidade de cada um, né? Porque vejam o que é complicado para um poder público dizer assim, eu vou entrar na casa de todas as pessoas e remover o seu pratinho, né? Isso não é sustentável nem financeiramente, nem ambientalmente, né? Não tem como a gente fazer isso. Então, as pessoas têm que também sair um pouco dessa questão assistencialista, paternalista, né? Então, nós temos que trabalhar de forma integrada. Do ponto de vista da medicina, André, o que tu acha, assim, de qual que é a responsabilidade de governos hoje, né? Hoje em dia, assim? Perfeito, acho que essa questão de esfera pública, né, governamental, ela é muito importante. Quando a gente vive essas questões, como a gente está vivendo, né, com as doenças transmitidas pelo Aedes, isso tudo também vem à tona e é muito importante a gente, como cidadão, refletir e poder pensar sobre isso. Acho que essa questão que já foi falada, né, do auxílio à prevenção e de tudo que se faz, né, não só público, mas também, né, individualmente, isso é muito importante. E se falando, né, especificamente em questão de saúde, eu acho que daí passa muito pela questão da organização dos atendimentos públicos, né, em saúde. Então, assim, a gente pensar numa pessoa, seja ela quem for, que tenha sinais e sintomas compatíveis com alguma dessas doenças que a gente está conversando. Então, ela tem que poder chegar num serviço de saúde, poder ser recepcionada, né, e ser orientada a respeito desses sinais, sintomas, tratamentos, da sua própria prevenção, de como acompanhar esses casos. Então, isso passa também, né, pela atuação dos profissionais de saúde e de toda a condição de saúde que vai estar, né, disponível. Depois, pensando um pouquinho mais além, numa esfera já secundária e terciária, a gente tem que lembrar que, por exemplo, nos casos de microcefalia, que também a gente conversou, bom, no momento que a gente tem um recém-nascido com microcefalia e uma criança que vai se desenvolver, muito provavelmente com alguns problemas neurológicos, ela precisa também estar de alguma forma assistida. Então, a gente tem que lembrar que isso também faz parte, né, de uma organização governamental maior. Então, poder oferecer estimulação precoce, né, para essas crianças, locais em que isso possa ser feito, médicos e profissionais da saúde em geral adequados para atender esses casos, esses indivíduos e essas famílias. Então isso tudo acho que é de extrema importância e é o momento da gente também trazer à tona e pensar em tudo isso. O Zika vírus é perigoso para quem não é gestante? É uma doença muito perigosa, porque o vírus dentro, né, da pessoa, ele tem uma vida de mais ou menos 5 a 7 dias. Então, assim, é perigoso para quem não é gestante? Como é que funciona? O Zika vírus, ele, dentre essas doenças transmitidas pelo Aedes, ele é considerado o dos mais benignos, né? Por isso, inclusive, ele ficou, talvez, assim, adormecido por tanto tempo o seu conhecimento específico, né? Dentre as 3 doenças, a gente sabe que cerca de 80% das infecções por Zika vírus são, inclusive, assintomáticas. Talvez passe despercebido pelo indivíduo ou tenha quadros muito leves, que nem tem necessidade de tomar algum remédio ou de procurar um serviço de saúde. Dentro desses outros 20% ali, mais ou menos, é que a gente sabe que os sinais e sintomas são um pouco mais evidentes, é aquilo que a gente já conversou, dores no corpo, febre, manchas vermelhas na pele, conjuntivite, dor nas articulações, mas que a grande maioria dos casos realmente é leve. Esse vírus só passa a ter uma importância em termos de saúde realmente em situação de vulnerabilidade, né, de saúde. E daí as gestantes entram muito nesse caso, né, de ter uma imunossupressão que já é fisiológica, já é natural desse período, mas que na questão do Zika vírus possa ter esse risco adicional da malformação fetal. E dengue e febre chikungunya é mais ou menos a mesma questão, assim, também não é tão perigoso? Na verdade, o que acontece? Falando de dengue, ela é sem dúvida entre as 3 aqui já tem um potencial de perigo, digamos assim, um pouco mais conhecido. A gente sabe que tem um subtipo da dengue que pode inclusive gerar o que a gente chama da dengue hemorrágica, que são os quadros graves de dengue, que pode dar daí, dores abdominais, né, na região abdominal mais forte, também pode dar sangramentos, e isso pode, claro, em casos graves levar ao óbito, né, levar à morte. Então a gente sabe que a dengue tem um potencial
potencial, né, de doença muito mais grave. A chikungunya está num intermediário, assim, a gente sabe que é um pouco mais debilitante essa questão das dores nas articulações, que é bastante falado dessa doença, né, mas não se tem riscos específicos atribuídos, por exemplo, a gestantes. Essa correlação não existe especificamente. A gente sabe que qualquer infecção num período gestacional, por exemplo, pode trazer algum prejuízo, por isso sempre a prevenção é o mais importante. Mas tão bem estabelecido como a gente tem agora para o Zika vírus, a gente não tem para essas outras. E aquela pergunta clássica, para as mulheres que querem engravidar, é bom adiar isso, André? É bom ou não é bom? Como é que funciona? O que a gente tem orientado? O fato de estar planejando uma gestação já é um ponto excelente, né? Quem dera a gente conseguisse em todas as gestações ter o planejamento. No momento que uma mulher, um casal, está planejando uma gestação, é de fundamental importância que ele já converse com o profissional da saúde, com o seu médico, desde esse período de planejamento. Nesse período de planejamento, diversas atitudes devem ser tomadas, não é nem só a questão de engravidar nesse momento ou não, mas é a questão de a mulher fazer exames de pré-natal, né, e mesmo de pré-concepcional, que é antes da mulher ficar grávida, para ver as suas outras questões de saúde. Se a mulher, por exemplo, é tabagista, que ela procure tentar parar de fumar, porque a gente sabe que é uma outra questão que prejudica muito uma gestação. A mulher saber que deve parar de consumir bebida alcoólica, né, não existe uma quantidade segura de álcool na gestação, o seguro é não ingerir álcool em nenhum momento. Claro, e aí passa por essa questão das infecções, né? Então a mulher vê o seu perfil sorológico para aquilo que a gente já tem disponível, então fazer os exames para as infecções em que os exames já são disponíveis, né? Então isso é importante. E claro, toda a prevenção que se faz caso ela fique grávida, e caso seja a opção desse casal de, né, ter a gestação nesse momento, porque isso é uma decisão em conjunto, não cabe só a gente dizer deve ou não deve. Se for a opção do casal nesse momento engravidar, que tenha então todo o acompanhamento necessário desde o início e todos os itens de prevenção, né, repelentes, aqueles que são próprios de uso na gestação, as roupas compridas, evitar, isso sim, a viagem para locais onde a endemia já existe, onde a gente sabe que esse vírus já tem uma circulação comprovada. Então isso tudo são itens que, né, a gente pensar em gestação passa por uma série de atitudes assim, pré-concepcionais. Mercedes, qual que é o panorama da circulação do mosquito em Porto Alegre? Bom, como eu comentei, né, nós temos, através do monitoramento, esse acompanhamento e sabemos que esse período agora, que são as temperaturas elevadas, as chuvas bem distribuídas, a umidade do ar presente, são favoráveis ao desenvolvimento do mosquito. Então, é realmente o período que a gente tem que ter atenção. Nós estamos num período que vai estar próximo, né, às viagens ainda de férias, carnaval, então as pessoas se deslocam para os locais onde temos transmissão, então é importante que ao retornarem façam um acompanhamento também se tiverem sintomas. E lembrar sempre isso que talvez seja a maior preocupação nossa, que é entender assim, nós não vamos conseguir eliminar o mosquito, né? Essa ideia de erradicação já não é mais compatível hoje com os conhecimentos que a gente tem, então nós vamos ter que acompanhar e controlar a infestação do mosquito. E para isso, os nossos hábitos vão ter que também se adequar. Então, voltar a alguns cuidados que a gente já teve em alguns momentos da vida, né, coletiva, como, por exemplo, utilizar telas mosquiteiro nas janelas, né? Nós vamos cuidar do nosso ambiente interno da casa, vamos utilizar os repelentes ou os cuidados de proteção, né, de roupas adequadas, porque é muito provável que a gente vai conviver com essa situação de mosquito e a possibilidade de outros vírus, né, que venham a ser também transmitidos, é que ele é um vetor, ele é simplesmente um veículo que carrega, né, alguns vírus que existem já na natureza. Então, acho que é um desafio para nós, enquanto população em geral, entender esses aspectos da biologia e utilizar essa informação que a gente tem para ter um cuidado com a sua saúde. Mas vocês têm um relato de em que bairros de Porto Alegre que tem mais circulação de mosquito? Esse panorama, assim, vocês conseguem identificar? A gente trabalha com essa informação das armadilhas, a gente não diz por bairro, tá? A gente mostra o conjunto porque às vezes dá até uma falsa sensação de segurança. As pessoas dizem, meu bairro não tem muito,
né? Mas como a gente sabe que a biologia do mosquito, que é o seguinte, ele não vai precisar ir muito longe, ele normalmente, tipo assim, tem pessoa em tudo que é lugar, então ele vai ter o alimento que ele precisa e tem potinhos em tudo que é lugar, né? Então a tendência do mosquito é estar ali mais ou menos próximo, um raio de 200 metros, mais ou menos, é o deslocamento estimado que a gente vê desses locais. Então, nós temos a cidade com um ambiente muito heterogêneo, né? O mosquito está presente em todo o território, mas tem algumas áreas que têm algumas características diferenciadas. O que a gente pretende assim, é que, através dessa informação disponível no site, as pessoas entendam isso, comecem a acompanhar e possam, então, fazer os seus cuidados, tá? Quando tivermos uma situação de transmissão viral, quando tivermos casos autóctones, a gente sempre divulga, porque a transparência aqui é fundamental, né? A gente tem que estar atualizando as pessoas da informação real, atual, sobre o que está acontecendo na cidade. Bom, nesse momento a gente está terminando o programa. Queria pedir então para vocês que, se tem algum recado, assim, utilidade pública, site, que as pessoas possam acessar, porque tem que ter mais conscientização também sobre esse assunto, tem que continuar se falando. Então agora é o momento que vocês podem finalizar, então, com o que vocês quiserem. Obrigado, então, pela oportunidade, por esse espaço para conversar. Acho bem importante, então, isso tudo que a gente falou ser ouvido, né, com atenção pela população, principalmente nessas questões da prevenção, né? Prevenção ao próprio mosquito, todas as atitudes que a gente conversou aqui, e também prevenções de saúde no geral, né? Especificamente da área que eu trabalho, né, sou um pouco mais envolvido a questão do CIAT, que é o nosso serviço de informações sobre agentes teratogênicas. A gente tem um site que pode ser acessado, né, de acesso público, então é o www.gravidez-segura.org. Ali as pessoas podem ter informações a respeito de tudo que envolve gestação, né? Não só microcefalia, que é o tema atual, mas todos os outros temas, enfim, tem os nossos outros contatos ali também. Obrigado. Mercedes. Pois, da nossa parte, também agradecemos a oportunidade, acho que foi muito interessante, né, essas informações. E para acompanhar a situação da infestação do mosquito Aedes aegypti em Porto Alegre, assim como outras informações relacionadas aos casos de dengue, chikungunya e zika na cidade, é o site www.ondeestaoaedes.com.br. E ali a gente então vai atualizando, e para também ser um canal de informações para não só a população, mas também, né, outros profissionais de saúde que possam então saber o que está acontecendo na cidade. Bom, é importante então que as pessoas, se tiverem qualquer um desses sintomas, também procurem médicos, porque ajuda, né, a gente a identificar. Então, obrigada por terem vindo aqui hoje. Desejamos sucesso para vocês nesse trabalho aí de descobrir mais sobre essas doenças e sobre esse mosquito tão perigoso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada pela sua companhia, e acesse o nosso Facebook para ficar por dentro desse programa, de outros e de todas as nossas notícias aqui da TV Câmara. Até a próxima!